Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Outubro Rosa é uma campanha celebrada anualmente no mês de outubro, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama e também do câncer de colo de útero. O Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama foi criado no início da década de 90 nos Estados Unidos e desde então é promovido ano após ano. O período é destaque também aqui no Brasil e em vários outros países com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer, contribuindo para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. Nós vamos entender um pouco melhor sobre prevenção, sintomas e tratamentos do câncer de mama e de colo de útero no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, muito obrigado por você estar conosco, obrigado pela sua audiência, está entrando no ar mais um Saúde e Qualidade de Vida e eu recebo aqui em nossos estúdios hoje o doutor médico ginecologista, Dr. Paulo Afonso Beltrame, para conversarmos sobre prevenção, sintomas, tratamento do câncer e também sobre a saúde da mulher de maneira geral. Dr. Paulo Afonso, muito obrigado por ter vindo. Vou tentar resumir aqui um pouco, do currículo do Dr. Paulo Afonso. Ele é médico ginecologista, como eu já falei, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Santa Maria, a nossa UFSM. Dr. Paulo Afonso é também especialista em fertilização pela Rede Lara Latino-Americana, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em Medicina Fetal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor há 35 anos, por 35 anos do curso de Medicina do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, também da nossa UFSM, chefe do Serviço de Esterilidade Conjugal do Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de Santa Maria por 15 anos, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, presidente pelo período de 3 anos da Sociedade de Videolarapascopia do Rio Grande do Sul. Palavrinha extensa, né, doutor? Videolaparoscopia. Laparoscopia, né? E ainda diretor do Centro de Pesquisa Médica Santa Maria Limitada. Só uma parte, né, doutor, do currículo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde e Qualidade de Vida, doutor Paulo Afonso. Olá, Vilceu, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui no teu programa e espero que eu possa ajudar a esclarecer algumas dúvidas a respeito de um tema tão importante, num mês tão importante como é o outubro, chamado Outubro Rosa. Outubro Rosa, é verdade. E eu já começo por aí, né, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse, respondesse sobre qual a importância, né, desse mês do Outubro Rosa, né, para a prevenção do câncer de mama e também do câncer de colo de útero. Outubro Rosa, eu já falei aqui em outras oportunidades, é um mês dedicado, né, para conscientização, né, doutor? Para que se fale mais sobre o assunto, mas eu sempre falo, o Outubro Rosa tem que ser o ano inteiro, né, doutor? Na realidade, o Outubro Rosa foi criado, como tu falaste ali no início, nos Estados Unidos,
e no início da década de 90. E o interessante é que nessa época, foi no primeiro evento do Outubro Rosa, foi uma corrida nas ruas de Nova York. E todos os participantes ganharam um topzinho cor-de-rosa. E essa fitinha cor-de-rosa, até hoje, é a característica do Outubro Rosa. A importância do Outubro Rosa é exatamente isso. É uma oportunidade a nível internacional, não é só no Brasil, uma oportunidade da divulgação e da conscientização das pessoas para a prevenção, a detecção precoce do câncer de mama, principalmente. E claro que também o câncer de colo do útero. Uhum. Doutor, e quais são os fatores aí que aumentam, né, o risco de ter câncer de mama ou câncer de colo de útero? O que dá para se dizer? Assim, os de mamas, primeiro, existem vários fatores, entende? Existem os comportamentais, por exemplo, falta de atividade física, sobrepeso, bebida alcoólica, tudo isso são fatores que predispõem. O câncer do colo do útero, a questão da atividade sexual desprotegida é um dos fatores de risco. Dá para se dizer que seria o principal, digamos assim, ou um dos principais? Dos fatores comportamentais. Tem também os fatores genéticos, em que existe uma predisposição ao câncer tanto de mama como do colo do útero, e existe uma predisposição genética. Né? E existem os antecedentes familiares também. Mãe que teve câncer, irmã que teve câncer tanto de mama como de colo do útero, essa pessoa, essa mulher, ela tem que estar mais atenta. Toda mulher tem que se cuidar, mas a pessoa que tem antecedentes familiares, ela tem que ter uma atenção maior, ela tem que ter um cuidado maior. E o principal cuidado que eu vejo, Wilson, é a consulta com o seu ginecologista. Essa consulta ela deve ser anual, pelo menos uma vez por ano. As pacientes que têm antecedentes familiares, eu aconselho que seja a cada 6 meses. Por quê? Porque, assim, por excesso ninguém se arrepende. Tu pode te arrepender por falta. Agora, de repente, se tu tem antecedentes, se tu tem uma história prévia, se tu for mais seguido no seu ginecologista, não vai fazer mal nenhum. E tu vai ter um controle maior, né? E, consequentemente, o controle maior significa o quê? Cuidado com o teu corpo, cuidado com a tua saúde, preservação da tua vida. E eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem, é a vida, né? E a saúde. Sem dúvida. Doutor, com relação se o senhor pudesse falar um pouquinho mais, que é sempre mais preocupante, enfim, e também sempre surgem algumas dúvidas, né, com relação a essa questão aí da hereditariedade, né, de casos da família, como o senhor falou, né, a mãe teve o problema, ou uma tia, mas isso também não significa que a pessoa vai ter, com né? certeza. O cuidado que deve ser maior e digamos que a possibilidade é maior. Com certeza. Existem os genes, o BRCA1 e 2, quando a pessoa é portadora desses genes, ela tem uma predisposição maior. Mas não quer dizer porque a mãe teve ou a tia que ela vai ter. Ela tem que ter um cuidado porque existe uma predisposição maior, mas não quer dizer que vai ter. É que nem em relação ao câncer no colo do útero. Existe uma doença viral, que é o HPV, que é bem conhecida de todos, que o HPV é um vírus que ele pode se instalar no colo do útero, na região vaginal ou vulvar, e quando ele se instala no colo do útero, ele aumenta a predisposição dessa paciente ter um câncer do colo do útero lá no torno dos 50, 60 anos. Por isso que tem que ser feito um diagnóstico precoce e feito um tratamento precoce. Então,
Com relação à parte de prevenção, seria sempre ficar atento a isso que o senhor acabou de falar. E em relação ao HPV, já que eu entrei nessa, hoje existe uma vacina. E eu acho que uma das coisas mais importantes de hoje, da nossa conversa, é a conscientização das famílias, das mães e das meninas, de que façam a vacina para o HPV. Tem que fazer, precisa fazer. É uma vacina muito simples, a rede de saúde faz de forma gratuita, existe na rede particular também, são 3 doses que são feitas, uma agora, uma daqui 6 meses, uma daqui 1 ano, e a faixa etária preferencialmente é dos 9 aos 14 anos. E olha o detalhe, pode ser feita no menino também, dos 11 aos 14 anos, porque o menino ele se torna um transmissor. Então, os dois podem ser feitas. E quando essa paciente ela tem, por exemplo, um HIV, aí ela pode fazer, ou ela foi transplantada, teve um transplante de um órgão, ela pode fazer até os 35, 40 anos essa vacina, porque ela vai ter uma predisposição maior a desenvolver o câncer. Doutor, por quê? Porque ela vai estar com a imunidade mais baixa, né? Sim. O senhor falou essa faixa etária aí do 9 aos 14, mas a recomendação, quanto antes melhor, 9, 10 anos ali já pode, a mãe já pode ficar atenta e... Por exemplo, vamos fazer assim, a menina, a mãe está nos assistindo aqui, tem uma menina de 14 anos, eu falei que são 3 doses, não tem problema, ela faz uma dose agora e com os 15 anos ela vai fazer a segunda e a terceira dose, não tem problema. Mas o que é recomendado é dos 9 aos 14 anos. Nessa faixa etária. E uma coisa interessante, né? Tanto, como o senhor falou, tanto a menina quanto o menino, né, doutor? Exato. Que às vezes as pessoas ficam muito naquela coisa, né? Menina, mas na verdade... Exato. E o grande problema, a menina, a mulher, a gente consegue fazer o diagnóstico do HPV, no menino já é mais difícil. Não é que não possa ser feito, mas é mais difícil. Por isso que é importante que seja feito, porque inclusive, e aí entra a questão da proteção com o condom, né, que é com a camisinha. Que a menina que está me assistindo, o menino, se protejam, usem o protetor. Vocês vão estar evitando doenças, vocês vão estar evitando incômodos, vocês vão estar protegendo a saúde de vocês. Não é só doenças venéreas. Claro que principal são as doenças venéreas, mas as doenças viróticas, tipo o HPV, ela pode ser prevenida com a camisinha. Então, assim, usem a camisinha, se protejam. É muito comum, às vezes, um dos parceiros não quiser usar. Então, não tenha relação. Ou o casal está harmônico em termos de proteção, ou então é melhor não ter. Por quê? Porque a pessoa que quer ter uma relação e não quer se proteger, ela não está sendo tua parceira, não está sendo tua amiga, ela não te ama, porque não é possível. A gente quer o melhor para o familiar da gente, ou para o namorado, ou para o noivo. E é como o senhor falou, né? Quer dizer, se cuida e cuida da pessoa, né? Que está ali que está junto, né, doutor? Exatamente. É complicado. Eu acho que até agora há pouco teve, né, com relação ao HPV que o senhor estava comentando, agora há pouco até teve uma campanha, né? Eu acho que recentemente, né, doutor? Principalmente a campanha era estimulando a vacinação. A vacinação, né? A conscientização. Alertando, né? Esse alerta que o senhor deu agora, né? Exato. Esse alerta. Doutor, com relação, falamos sobre a prevenção, com relação aos sintomas, né? Os primeiros sinais ali, né? Tanto dos dois tipos de câncer, né? Para que as pessoas fiquem atentas, as mulheres fiquem atentas. Não vamos misturar, vamos falar de primeiro de um e outro. Os primeiros sinais, o que dá para alertar, o que dá para dizer? O câncer de mama. O câncer de mama, quanto mais precoce tu diagnosticar, mais chance tem de curar. Quando a gente diz que o câncer tem cura, ele tem cura se for diagnosticado precocemente. Se for tardiamente, aí as coisas ficam muito mais complexas, muito mais complicadas. É mais difícil. Então, o importante é tu estar atenta.
E para que sintomas? O primeiro é sentir um nódulo na mama, um carocinho na mama. Normalmente existem nódulos benignos, que são os chamados fibroadenomas, que são de fibras musculares, e existem os malignos. A principal diferença é que o maligno ele é endurecido e ele não tem mobilidade, e ele é duro, firme. O fibroadenoma ele é elástico e tu consegue mover, fazer uma movimentação discreta, mas consegue. Um outro, então, seria um nódulo duro, endurecido, fixo, que tu não consegue movimentar. Pode ter uma área de vermelhidão que a gente chama, que a pele fica tipo uma casca de laranja. Pode ter retração do mamilo. O mamilo é normal e de repente ele entra para dentro, ele se retrai. É um sinal. É um sinal de alerta. Outro sinal, a saída de secreção da mama. Se começar a sair secreção, principalmente escura, tem que cuidar. Porque a escura pode ser sangue que está saindo ali. Então, esses são os principais cuidados ali que tem que ter. E um outro cuidado também, que também seria um sinal, é a presença de ínguas embaixo do braço ou no pescoço, que são os chamados linfonodos. O que são os linfonodos? Eu vou fazer uma explicação muito prática, assim, não é uma explicação técnica, mas para que a pessoa possa entender. Justamente para que as pessoas entendam, né, doutor? A íngua, o linfonodo, ele funciona como uma peneira no organismo. Quando a pessoa tem um processo inflamatório, uma infecção ou um câncer, a tendência das células é se espalhar no corpo. E o linfonodo, ele funciona como uma peneira, ele não deixa passar essas células. Só que aí o que acontece? Ele incha, ele fica maior, e aí a pessoa palpa. Só que, veja bem, não quer dizer porque tu tem uma íngua, um linfonodo, que tu vai ter câncer, de maneira nenhuma. É um sinal que tu tem que cuidar. Por quê? Porque se tu tiver, por exemplo, um pelo axilar inflamado, pode formar um linfonodo. Se tu tiver uma inflamação de gengiva ou de dente, tu pode ter um linfonodo, uma íngua no pescoço. E não tem nada a ver com câncer. É outra coisa completamente diferente, né, doutor? Então, e normalmente essas ínguas, esses linfonodos aumentados, eles duram tempo no organismo. Ficam meses, não quer dizer, ele não desaparece. Eu tenho um aqui que é de estimação, que faz muito tempo que eu tenho. De vez em quando eu dou uma palpada nele para ver se está tudo ok com ele. Sempre é sinal que tem algum problema no corpo ali, que alguma coisa está acontecendo? Ou que teve. De repente, tu tem um furúnculo, ou tu fez um corte, um machucado no braço, aí você criou aquele linfonodo ali e ele fica embaixo na axila. Mas e mesmo depois de resolvido o problema, doutor? Pode ficar meses ali, ele fica. Então por isso que esse seu é de estimação. O meu é de estimação, eu costumo dizer que é de estimação. Até eu conto para meus pacientes, porque sempre, se a paciente me procura e eu vejo que é um linfonodo inocente, benigno, sim. Assim, nada de grave, para o paciente se tranquilizar de que o médico também tem um ali. Também acontece com o médico, né? Acontece. Mas o importante é cuidar, né, doutor? O importante é cuidar. Doutor, nós vamos seguir, né, o nosso bate-papo em seguida, né, falando ainda sobre esse assunto, enfim, tirando outras dúvidas para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Só vou agora pedir um tempinho para a gente fazer uma rápida pausa. Nós vamos a um intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Voltamos em seguida com mais questionamentos, orientações, né? Dr. Paulo Afonso tirando aí muitas dúvidas a respeito deste assunto, ou destes assuntos tão importantes. Já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade.
empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on. You are not alone. Muito bem, nós já estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida, que hoje está conosco aqui em nossos estúdios, Dr. Paulo Afonso Beltrame, médico ginecologista, a quem nós agradecemos por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Então, o doutor estava falando a respeito do câncer de mama, câncer de colo de útero. Doutor, com relação ao diagnóstico, o que dá para se dizer aí como orientação? Na realidade, assim, o que é importante, e aí entra a questão da conscientização do Outubro Rosa, é a detecção precoce. E a gente só vai fazer a detecção precoce fazendo um diagnóstico precoce. E como pode ser feito esse diagnóstico? Ele pode ser feito com as suas consulta anual no seu ginecologista. Se notar um nódulo ou tiver uma dúvida, é bem interessante procurar um mastologista, que é um médico ginecologista especialista em mamas, porque o ginecologista ele pode tratar mama, ele pode operar mama, ele pode fazer diagnóstico, mas hoje existe uma subespecialidade que é a mastologia dentro da ginecologia, que é o médico que só trata a mama. Aqui em Santa Maria, inclusive, nós temos vários médicos que se dedicam só a isso. Doutor, eu não sei se vou falar bobagem, mas é uma especialidade dentro da especialidade. Dentro da especialidade. Isso. Uhum. E que eu acho que é muito importante, entende? Principalmente que a incidência de mama a nível mundial chega a 24%, 25%. É muito. Esse ano de 2022, o esperado é no Brasil ter mais de 60 mil casos. Então, tu vê, é um número muito grande, muito, né, doutor? Grande, pela gravidade do problema. Hoje, o câncer de mama ginecológico é o mais comum que tem. Depois é o de câncer do colo do útero. O câncer ele só perde para o câncer de pele e não melanoma, que é mais comum. Se não, é o câncer de mama. É o câncer de mama. Então, o diagnóstico precoce ele é feito através da consulta médica, é feita da detecção quando a mulher nota. E aí eu gostaria de falar sobre o autoexame, que é preconizado, uns falam a favor, outros falam contra. Por quê? A favor porque a mulher, na hora do banho, cada 15 dias, uma vez por semana, ela se autoexamina, se palpa, para ver se identifica alguma alteração. Só que eu sou a favor do autoexame, mas na seguinte condição, que ela comece a se autoexaminar depois que ela for consultar o seu ginecologista. Por quê? Porque ela vai consultar o seu ginecologista, ele faz o exame da mama e diz: a senhora não tem nada na mama, a sua mama é normal, é perfeita nesse momento. Então, ela vai ter um padrão de normalidade
Não adianta a pessoa que não sabe nada começar a se palpar, porque a mama, se tu for palpar, ela tem tecido de gordura. Então engana, a pessoa que não tem a sensibilidade apurada na palpação, na mão, ela não consegue identificar e vai se assustar, às vezes sem necessidade. Claro, quando é um nódulo grande, volumoso, aí é fácil de palpar, mas nódulos pequenos é difícil. Então eu acho assim, ela ter esse padrão de normalidade, isso beneficia e facilita muito. Aí sim, eu acho que o autoexame é válido. Por quê? Porque ela daí vai saber, ela faz o exame no ginecologista, não tem nada, vai em casa, se palpa, diz, o padrão de normalidade da minha mama é esse. Ou se caso tiver alguma coisinha, né, dessas outras questões aí que podem acontecer, de uma gordura, ela também já está sabendo que é aquilo ali, né? Sim, porque aí ela já vai se conhecer. Né? Já vai conhecer. Isso. Mas, entendo um nódulo, tem que ser pesquisado. Como se faz a pesquisa? O primeiro é o exame físico do seu ginecologista. Depois se faz uma ultrassonografia e o que é interessante, esse ultrassom tem que ser feito da mama e da região axilar. Por que da axila? Exatamente para ver os linfonodos, aqueles que nós estamos falando. Que o senhor falou agora no primeiro bloco. Uhum. E na mama, o ultrassom ele é excelente para diagnóstico de cistos. Ele também faz diagnóstico de mama, mas ele é excelente para cistos. O que são cistos? São bolinhas de água, de líquido, que pode se formar dentro da mama. E a mamografia, que é um padrão ouro. A mamografia ela vai nos mostrar nódulos na mama e um outro detalhe que são as microcalcificações. Microcalcificações são cristalizações que aparecem na mama, que quando é um cristalzinho isolado não tem o maior significado. Quando eles aparecem agrupados, aí é um sinal de alerta. Aí a gente tem que passar para a seguinte etapa. Então, se faz o diagnóstico pela palpação, se confirma pelo ultrassom, se confirma pela mamografia, que seria o padrão ouro, e aí se parte para a biópsia. Tu vai tirar um pedacinho para mandar examinar. Pode ser com agulha, ou pode ser a chamada core biopsy, que é feita também com agulha e com mamografia, ou pode ser feita com ultrassonografia também, com a punção com agulha. Essa agulha, são agulhas próprias para isso, é o que a gente chama de ela dispara e pega um pedacinho. Esse pedacinho é examinado no patologista. Se der benigno, pode tirar o nódulo ou pode ficar observando. Ou agora, se der maligno ou suspeito, aí tem que fazer a cirurgia. A cirurgia vai depender da localização do nódulo, do diagnóstico do nódulo e do tamanho do nódulo também. Pode ser feito só um quadrante, que se tira só uma parte da mama, como pode ser tirada toda a mama, que seria a mastectomia. Hoje existem técnicas mais apuradas, mais modernas, que você consegue tirar toda a mama por dentro e não se mexer na pele. E aí se põe uma prótese e a pessoa vai ter a sua vida normal. Mas cada situação, cada caso tem uma indicação, tem uma indicação. Então, no fim eu já entrei no tratamento, falando no diagnóstico. Deixa eu só lhe fazer uma colocação. O senhor falou, né, a respeito da mamografia, enfim. Recentemente nós tivemos, né, aqui numa das edições do Saúde e Qualidade de Vida, a presença das representantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Santa Maria. A presidente e a vice estiveram conosco. E a gente até comentou, né, naquela ocasião ali, com relação à mamografia, que houve uma redução, né, doutor, da procura, né, das mulheres em fazer. Eu acredito que o senhor tenha também essas informações, esses dados aí. E aí eu acho que muito talvez venha também daquele período ali mais crítico da pandemia, né? Como é que o senhor avalia, como é que o senhor analisa
o tratamento do câncer de mama, enfim, naquele período mais complicado ali no início da pandemia, onde, claro, o foco era todo em função do vírus, né? Claro, a gente sabe que não parou o tratamento, né, doutor? Mas, quer dizer, as pessoas ficavam com mais medo, não saíam, enfim, demoravam a procurar. Na realidade, só antes de a gente entrar, dentro do diagnóstico, quando você tem dúvida com o ultrassom e com a mamografia, o último recurso nosso, que é excelente, é a ressonância magnética da mama, que ela não é um exame de rotina. Ele é feito quando a mamografia e a ultrassonografia não são suficientes para nós esclarecer o caso em si. Então se lança a mão da ressonância magnética. Se o senhor tiver que fazer os níveis aí de eficiência, digamos, né? O que viria primeiro? O melhor é a ressonância. A mamografia, o ultrassom ou algum... A gente considera a mamografia o padrão ouro porque ele realmente é excelente, é de fácil acesso. A ressonância ela é excelente, mas o acesso, o preço, o valor também... É um exame que é mais caro, doutor. Ele é um exame mais diferenciado nesse sentido. Então, o padrão realmente que se faz é a mamografia. Na dúvida, por exemplo, se vem na mamografia, assim, só para dar um exemplo, uma distorção arquitetural no quadrante externo da mama. Aí tu fica perdido, mas o que é isso? Entende? Será que tem algum problema? Então tu pede uma ressonância para ter na realidade, o médico tem que se cercar de tudo que é possível em termos de diagnóstico, para depois estabelecer uma conduta, um tratamento. De tudo que tem disponível no momento, doutor. Exato. Bom, e com relação, falando em tudo que tem disponível, com relação ao tratamento, né? O que se tem de mais moderno? A gente sabe que, né, os avanços são muito rápidos, né? A coisa acontece muito rápido, mas hoje o que se tem aí com relação aos tratamentos? Hoje você procura ser o mais conservador possível. Se podendo evitar a retirada de toda a mama, se evita. O cirurgião plástico ele tem um papel importante nesse tratamento, em que a gente sempre tenta fazer o procedimento cirúrgico e fazer a reconstrução da mama no mesmo tempo cirúrgico, porque no momento que na realidade é ruim para a mulher ter que tirar uma mama ou tirar uma parte da mama, ficar com uma cicatriz. Isso é ruim. Então é ruim para o emocional. Então se ela faz e consegue sair com, não é só a mama, mas é uma mama, pelo menos ela não sai mutilada, como a gente diz. Então isso é importante. Então o principal é esse, é que você procura, dentro das técnicas que tem, ser o mais resolutivo possível e o menos agressivo possível. Doutor, na questão do tratamento ainda, eu quero lhe perguntar, antes se via muito, né, ali surgiu o problema, descobriu, fez a cirurgia, aí foi para quimioterapia, radioterapia. Hoje a gente vê um pouco que ao contrário, né? É uma opção do profissional, do médico, daqui a pouco pedir tantas sessões de quimioterapia antes mesmo da cirurgia para reduzir o tumor? Como é que isso aí é uma regra? Como é que funciona? Não é uma regra. Na realidade, quando se tem um tumor volumoso, a cirurgia, se tu for fazer direto, vai ser uma cirurgia maior, mais mutilante. Em função do tamanho. Então tu procura fazer 3, 4 sessões de quimioterapia, e isso quem decide não é o mastologista nem o ginecologista, é o oncologista, porque o médico, a gente encaminha ela para o oncologista, a paciente, aí faz essas 3, 4 sessões para reduzir o tumor. Ele reduzindo de tamanho, a cirurgia se torna uma cirurgia menos mutilante. E normalmente reduz, se consegue essa redução. Normalmente reduz. Depende tem situações já que o paciente procura muito tarde,
que aí fica difícil. Fica mais difícil. Fica difícil. Doutor, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Quero ainda lhe fazer alguns questionamentos, né, que eu tenho aqui, que são dúvidas, né, que normalmente as pessoas também podem surgir. Por exemplo, mulheres que se curaram, né, do câncer de mama, ou de colo de útero, elas podem engravidar? Podem, com certeza, podem sim. Não tem nenhum problema? Não, podem engravidar. Uhum. É mito ou verdade que mulheres que nunca amamentaram têm mais risco de ter câncer de mama? Na realidade, qual é a relação aí, doutor? Aí nós vamos voltar lá para o início da nossa conversa. Existem alguns fatores que predispõem ao câncer de mama. Por exemplo, uma menarca precoce. O que é menarca precoce? Aquela menina que menstrua muito cedo. Uma menopausa tardia, aquela paciente que menstrua, para de menstruar depois dos 55 anos. Nessa situação que tu colocaste aí também, são fatores que predispõem que ela pode ter mais facilidade de ter o câncer de mama. Como o senhor falou, né? Nada é definitivo, né? Não que vá acontecer, mas pode ocorrer. Predisposição pequena, mas existe. Pode ocorrer. Pode. Né? Doutor, nós já estamos então quase encerrando. Gostaria, né, que nesse encerramento aqui, né, que o senhor falasse de maneira geral aí, né, os cuidados, né, quais cuidados são imprescindíveis, né, para cuidar da saúde da mulher como um todo, né, para que ela tenha, né, realmente mais saúde, né, viva uma vida plena, né, em cada etapa da vida, ou de maneira geral aí, o que o senhor deixa para nossos telespectadores e nossas telespectadoras, né, como mensagem final? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, me senti realmente muito, muito contente. Espero que eu possa ter contribuído, e a mensagem que eu gostaria de dizer é que a mulher, você que está me ouvindo, você é responsável pelo seu corpo. Quem gosta de ti é tu mesmo. Quem gosta da gente é a gente mesmo. Então a gente tem que se gostar. E no momento que tu te gosta, que tu te valoriza, tu vai te cuidar. E quando tu está se cuidando, tu está cuidando de ti, mas está preservando a tua família, a tua presença junto com a tua família. Então, o que eu gostaria de dizer é que você faça o seu exame anual, que os exames que o seu médico pedir, faça. Não pense assim, que foi lá, examinou e disse que não tem nada, que tu não precisa fazer um ultrassom, uma mamografia. Faça todos os exames. Eu tenho um exemplo, eu gosto muito de usar assim, às vezes, tanto até em situações de gestantes, tudo, digo, se cuidem a mais às vezes do que precisa. Por quê? Porque se der algum problema, tu olhar para trás, tu vai dizer assim, deu problema, mas eu fiz o que tinha que ser feito. É muito desagradável tu olhar para trás e dizer, mas e se eu tivesse feito? E se eu tivesse me cuidado? E aí já é tarde. Então, eu acho assim, o principal, se cuidem. Cuidem do seu corpo. E a qualquer sinal, né, doutor, não ficar na dúvida. Não fica na dúvida, procure seu ginecologista. Eu posso falar que por Santa Maria, a grande maioria foram meus alunos atualmente, que estão em atividade atualmente. São pessoas maravilhosas, excelentes, e vão sempre, eu tenho certeza, não deixar de atendê-las, mas cuidem de vocês. Sem dúvida, temos bons e grandes profissionais, né, doutor? E falando nisso, nós queremos então agradecer imensamente, né? Nós que agradecemos pela sua disponibilidade, né? Muito obrigado por ter vindo, obrigado pelos esclarecimentos, pelas orientações, né? Por ter, né, nos dado aí tantas dicas aí, né? E orientações aí para o nosso telespectador, para a nossa audiência, sobre, né, esse assunto tão importante que é o câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Sobretudo no mês de outubro, mas como a gente falou, né? Cuidados tempo todo, mês inteiro, todos os dias, o ano inteiro, a vida toda, né, doutor? Isso aí, exatamente. Muito obrigado, doutor Paulo Afonso. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Tá bom.
E assim nós vamos encerrando mais um Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo também a todos vocês que estiveram conosco aqui, hoje recebendo o Dr. Paulo Afonso Beltrame, médico ginecologista. Muito obrigado e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.